Oi, gente! Hoje eu estou aqui no terceiro episódio do Passa Lá em Casa. O Passa Lá em Casa está um pouquinho diferente, que o Passa Lá em Casa veio para casa da doutora Fabiana Paranhos. Médica com especialização em nutrologia, mestrados e várias especializações em tricologia e transplante capilar. A doutora Fabiana é casada com Vinícius, que também é médico e tem 2 filhos lindos, o Caio e o Matheus. Eu tive o apoio dos meus queridos parceiros, Arpel, Cidade Luz, Grupo Candelária, Viva Vox Aparelhos Auditivos, Serra do Ibitipoca e Máximos Indústria. E hoje eu tive uma conversa maravilhosa e inspiradora, todas têm sido muito valiosas, mas hoje foi extraordinária, excepcional, porque a gente falou de mudanças. E para essas mudanças a gente precisa de coragem. Então eu espero que todos assistam esse programa e se inspirem, porque são dicas valiosas. Ai, Fabiana, estou muito feliz que a gente está aqui no terceiro episódio do Passa Lá em Casa. E esse Passa Lá em Casa foi na sua casa linda, é maravilhosa. E a gente... espero que o nosso papo seja inspirador para muita gente. Para muita gente. Eu que agradeço, tá, o seu convite. É sempre muito bom estar com você, seja aqui, seja no nosso encontro. É sempre um prazer. Nossos cafés. Vou contar a história com a Fabiana, que é engraçada e é bom de contar. A Fabiana, eu fui encontrar ela para ela sair na revista e eu tinha uma edição que tinha uma página, né, Fabiana? Uma página. Aí eu fui com a ideia, assim, vou vender uma página, só tem uma página. E antes da pandemia, as revistas, as capas do ano já eram vendidas antes, né? Começo do ano já tinha todas as capas do ano vendidas. Aí fui fazer a reunião com a Fabiana. Cheguei, deu 2 minutos, ela, não, eu não quero uma página, eu quero a capa. Eu falei, ai meu Deus do céu. Foi, eu lembro. E agora? Eu não tenho capa nem para essa, nem para os próximos. O ano já está fechado as capas. Aí a Fabiana, não, eu só quero se for capa. E eu, né, lógico... Deu o seu jeito. Né, deu o meu jeito. Então não seja por isso, vamos fazer uma capa. E fiz a capa. E foi ótimo. Foi ótimo, maravilhoso. Foi uma capa especial, a Doc Saúde. Ficou linda, né? Ficou maravilhosa, a revista só de médicos. E é isso, estamos aqui. Nesses longos anos, que foi em 2019, que a Fabiana saiu, a gente, né, saiu mais vezes na revista, e a gente criou um laço, porque eu, como eu sempre falei, gosto muito de gente inspiradora, que tem trajetórias assim que leva a gente para frente. E a Fabiana é uma dessas pessoas. E se tornou uma amiga, que eu não vou deixar passar uma pessoa tão linda, maravilhosa, para deixar de lado. Estamos aqui. E aí a gente vai começar. Vamos começar a contar a sua trajetória. Porque a sua trajetória, né, dessa mudança que você fez, que a gente vem conversando, é excepcional. Porque é muito diferente do normal, né? A gente conversa, que as pessoas fazem essa mudança quando alguma coisa não está dando certo. E você é exatamente ao contrário. Então, vai lá. Toda a minha vida, eu costumo dizer que sempre foi assim, sabe, Guta? Eu não sou de me acomodar muito, não. E tem um lado ruim, um lado bom disso tudo. Eu acredito que é sempre muito importante a mudança na nossa vida, né? Sim. Nessa época, eu tinha iniciado os meus atendimentos como médica na nutrologia. Em paralelo, fiz também uma outra especialização em tricologia, que é uma área que cuida de alopécias, né? Queda capilar em mulheres e homens. Mas eu comecei os meus atendimentos no consultório, com a nutrologia, e atendia, enfim, estava tudo indo de vento em polpa. Eu era chamada para as entrevistas, Dia das Mulheres, eu sempre estava dando uma palestra, você lembra disso? Eu cheguei aonde todo médico gostaria de chegar, realização profissional, enfim. Só que alguma coisa estava me incomodando, e eu não sabia o que era. Eu acho que as pessoas hoje em dia querem uma fórmula pronta, né, de tratamento. E isso me incomodava um pouco. Eu lembro que eu atendi uma paciente, ela é arquiteta, ela me procurou para emagrecer. E, de fato, ela emagreceu, ela ficou bonita. E eu chamei, né, para ela vir aqui em casa para fazer um projeto. Quando
eu me deparei com ela e eu falei, como você é bonita, ela... Você reparou o que aconteceu? Aí eu falei, claro, tá lindíssima, tá magra, tá bonita. E ela, não, doutora, não foi isso. Olha o meu cabelo. Quando eu olhei, eu fiquei pasma, porque na época ela tinha pouquinho cabelo e o cabelo estava normal. Eu falei, o que você fez? Você fez implante? Ela, não, doutora, foi o tratamento que você me passou. Olha que Você lembra quando eu fui à consulta que você falou, a gente vai emagrecer? Mas eu com essa mania de sempre olhar o todo, eu falei, que não existe mais isso, né? Você vai no médico, a pessoa vê só aquilo ali. tá E precisando... antigamente, não, o médico era holístico, né? Holístico, essa visão é muito importante. Então, eu falei, a gente vai fazer o tratamento, mas eu queria que você me desse a oportunidade de tratar dessa sua alopécia. E ela, a autoestima dessa mulher, magra, bonita, com cabelão, isso não tem preço. E quando aquilo me tocou, eu falei, olha, quantas pessoas eu poderia estar ajudando? Então, e eu falei, e aí, quando você fala de mudança para mim, Guto, eu penso assim, será que foi uma mudança completa? Porque eu penso que a nutrologia deveria ser um pré-requisito para todo médico. A nutrologia é medicina da qualidade de vida. É importante que todo médico ele faça a promoção da saúde. E a nutrologia ela vem trazendo essa proposta. Então hoje eu digo que todo esse legado dentro da nutrologia eu trouxe para a tricologia. Então eu fui me especializar, eu fui estudar, porque eu penso que nessa mudança... E é isso que eu te admiro, esse foco que você tem, é impressionante. E não dá para ser tudo, precisa ser algo grande. Essa é a grande inspiração que você traz para mim. E eu poderia estudar aqui, ali, não. Aí fui inventar de estudar em Madrid, fazer um mestrado, hands-on em Portugal, fiz fora, porque é o centro do tratamento capilar, está na Espanha, está na Europa. Então eu quis aprender com os melhores, me especializei e cada vez mais o caminho está se abrindo. Porque é isso, né, Guta? Hoje eu vejo muitas pessoas presas em Mas tomar um que passo. tem que ter muita coragem. Tem que ter coragem. Você está super bem na sua profissão, porque geralmente as pessoas mudam de profissão porque não está funcionando a coisa ali. Aí é fácil. Né? Nem é fácil. Mas é mais Mas fácil, você não tem opção. Não você tem que opção. mudar porque aquilo não está bom. Agora, quando está muito bom, e você... E eu sou dessa. Ter que estudar mais ainda, ir para um outro caminho, estando muito... assim, essa é a decisão mais difícil. Como eu falei, quando você chega onde você quer, mas fala, não é aqui ainda que eu devo estar. E tomar essa decisão é muito difícil. Então, a minha vida toda a minha trajetória, sempre foi muito difícil. Quando eu resolvi fazer medicina, eu fiz em outro estado. Eu morava aqui e eu fazia no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu saía de casa às 3h40 da manhã. Nossa. Então, assim, talvez eu não seja também muito sã, não, porque qual é a pessoa, gente, que é uma pessoa diferenciada. 3h40 porque todo mundo vai levando a vida, né, no automático, tocando. É a maioria das pessoas. Sim. Né? Por isso que eu reafirmo. Essa admiração que você me causa é exatamente isso. Você está super bem e colocar uma meta assim, sair, né, para outro país, estudar, deixar filho pequeno. Sim, né, porque a gente tem que pensar nisso. Né? E eu sou mãezona. E antes disso, a faculdade de medicina, ir para o Rio 3h da manhã, tem que ter muita fibra. Então, assim, eu acho que medo dá medo. Sabe, porque a gente não pode também se colocar numa posição de Mulher Maravilha, como, né, eu costumava falar, é muito fácil. Não é fácil. Então, eu fui com medo, eu fui com incertezas, eu fui sem saber se iria dar certo, mas eu não podia ficar no mesmo lugar. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Se você não está satisfeito aonde você está, precisa mudar. Porque medo vai ter, insegurança vai ter, mas geralmente quando a gente toma uma decisão por a gente estar infeliz, insatisfeito ou até mesmo incompleto, que não era o meu caso de estar infeliz, mas eu estava incompleta e eu busquei essa plenitude na minha área, na minha profissão e eu penso que isso faz a Fabiana que você conhece, que as pessoas me conhecem, incansável, que é buscar
ser completa, ser feliz. É isso que move a vida, né? Porque se a Com gente se certeza. acomoda... Eu também estou vivendo essa transformação, né? O fato de eu estar aqui, eu sempre gostei de bastidores, Sim, nunca quis, né? Você isso é sabe muito disso. legal, isso é muito Também bacana. estou vivendo uma mudança Sim. de completude, como você falou. Não é que eu estou insatisfeita, Sim. mas eu preciso, um momento é esse, eu preciso ir para frente. Isso está né? super em alta, né, Guta? É, O dono da marca precisa ser e visto. eu falei no segundo episódio, que também foi através de treinamentos que eu estou, né, fazendo de autoconhecimento, porque eu sou muito para dentro. É engraçado, todo mundo adora, né? Gente, Conversa, muito em 10 minutos, né, dá tudo solta, certo. E conecto muito fácil com as Sim. pessoas. Sempre me É conectei. verdade. Incrível, eu sinto isso. Que eu sento, a gente nunca tinha se visto na vida, 10 minutos Viramos de café. amigas. Exatamente. E deu certo. Então, assim, eu tenho isso. Mas eu gosto dos bastidores, gostava. Agora eu tenho que ficar olhando e gostar dela. É isso aí. Porque essa mudança foi necessária, é necessária. E estou aqui também vivendo isso, sabe? Essa página para complementar minha trajetória E também. isso é muito importante, porque tem toda uma história, né? Os bastidores da sua revista, o que está por trás. O público quer saber. Isso é interessante, saber a marca, Exatamente. o que acontece que ninguém vê. É aquela história, ninguém vê o corre, né? É. Então é isso, a sua luta, a sua correria, e mesmo assim você está sempre linda, sempre disposta a levar a informação. Isso é muito bacana, Sim. isso conecta Sempre tive pessoas. muito cuidado de escolher as pessoas para dar, né? Você sabe disso. Eu falei assim, olha, eu escolho muito as pessoas que passaram pela revista. Tem que ser pessoas de excelência sempre mesmo, falou isso. né? E eu me sinto tão feliz por isso, assim, de saber que tem pessoas, né, que estão vendo, que estão admirando e que de alguma maneira eu estou contribuindo para uma boa influência, né? Sim. Porque eu acho que é isso. A mulher ela acaba olhando a outra mulher, admirando. Exatamente. E isso é importante, a gente se unir, a gente mostrar para que é que nós viemos ao mundo, né? Ganhar o seu espaço, isso é muito importante. E precisa de pessoas como você. Porque essa trajetória sua é como eu estou te falando, eu fico admirada com a sua coragem. Muita coragem. Não foi fácil. Foi como você disse, mudar quando as coisas não estão boas acaba não sendo nenhuma escolha. Você precisa mudar, você não pode ficar no mesmo lugar. Agora, quando as coisas estão indo bem e você resolve mudar, foi um susto, porque as pessoas cobram, né? A família, como assim você vai mudar? Né? E graças a Deus eu tenho uma família que me apoia muito, um marido que me apoia incondicionalmente, e eu sou muito grata porque eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria as minhas conquistas se eu não tivesse uma pessoa, eu não digo por trás não, uma pessoa ao lado, me apoiando, acreditando em mim, como ele acredita, como ele admira, e isso para mim é lindo, né? É maravilhoso. E também é uma sorte ter um parceiro na vida, né? Filhos que entendem, filhos que apoiam, sabe? Os meus filhos, eles são amigos, eles me incentivam, e hoje isso é muito difícil, essa relação. E é uma construção. Eu costumo dizer, Guta, que a nossa vida, ela precisa, na verdade, assim, como você falou, essas formações que você tem feito, isso fez parte de alguma formação na minha vida, que eu fiz várias em PNL, até mesmo em coach, porque eu achava que isso não ajudaria não só a mim, mas a forma como eu poderia ajudar um paciente. Então, eu fiz a programação neurolinguística para poder entender a forma da comunicação com essas pessoas. O médico ele precisa saber também de comunicação. E quando um desses cursos que eu fiz falava exatamente isso, que para nossa roda girar, a gente precisa focar em cada parte da nossa vida. E eu me preocupo muito com isso. Então, a questão da minha vida pessoal, com o meu marido, a minha vida com os meus filhos, o meu trabalho, a minha vida profissional, a questão do meu estudo, né, do meu intelecto, buscar informação, a minha vida espiritual, o meu lazer, a minha vida social. Então, se você dá atenção a tudo isso, não tem como a sua vida não andar. Só que isso, você precisa, ao meu ver, dar atenção.
porque ninguém te ensina. Verdade. A gente acha que a Verdade. nossa vida é só tocar, como você falou. E a gente precisa entender que cada ponto desse é importante para que a roda gire, Sim. para que a gente consiga ter uma vida plena. Então é sobre isso. É sobre olhar de uma maneira mais ampliada, uma maneira global, vendo cada ponto importante na nossa vida. E assim, é muito bacana você falar tudo isso, porque assim, eu sempre penso, eu tenho uma questão social na cabeça sempre, sabe? E a gente agradecer muito também as possibilidades que a vida nos apresenta, né? Sim. Porque assim, a gente está falando de possibilidades porque a gente consegue e pode, né? Sim. Eu sempre tenho isso na cabeça. Que sorte a minha, que sorte as pessoas que eu estou em volta, que a gente pode estudar, mudar de profissão. Eu sempre penso muito nisso. Eu não sei se eu sou muito ligada, porque o papo com o Eduardo foi esse, com o budismo, com essa parte espiritual e social, sabe? E que benção, então eu sempre falo de agradecer muito. Tem a parte de... que ficou meio nesse lero-lero de gratidão, gratidão. Tem as coisas do meme na internet, que é sempre esse gratiluz, gratiluz. É gratidão para dentro, mas não é para fora, né? Somente. Porque tudo vira muito... Eu não sei te explicar o que eu penso muito não, mas eu acho que você conseguiu entender. Entendi. Sabe, que vira todo mundo... não é. É de dentro do coração mesmo. É a verdadeira gratidão. É entender que quando a gente é grato a tudo que acontece com a gente, isso amplia, sabe? Então, assim, é sobre o que você pensa, é sobre o que você vê, é sobre o que você ouve, é sobre as companhias. Então, é tudo isso. A gente... Quando né, parece um pouco clichê essa frase, que a gente é a soma das pessoas com quem a gente convive. Mas é verdade. Mas é verdade. Então, a gente tem a oportunidade, a cada dia, de fazermos novas escolhas. Com o que a gente come, com o que a gente assiste, com o que a gente ouve e com as pessoas que a gente convive. Então, são escolhas, e eu acho que o principal disso, Guta, é a consciência. Porque a pessoa que não tem essa consciência, ela não consegue mudar. E o primeiro passo para a mudança é a consciência. E Sim. A vida é essa, né? Você está infeliz, então busca essa felicidade. Não viver numa hipocrisia de, não, eu estou aqui, eu não estou feliz. Não, a gente não tem que aceitar isso. Eu nem sei se eu percebo como hipocrisia, mas é mais um medo, eu acho. Um medo. Porque mudar, difícil. você tem que ter muita coragem para fazer mudanças na vida, né? Porque a gente fala muito em mudanças, a gente vive num tempo, eu penso isso também. Antigamente, o sonho de uma pessoa era trabalhar, entrar numa empresa, ficar lá, aposentar. Estabilidade. Deu tempo, beleza, nem precisava ficar estudando muito, fazendo muita especialização, nem nada. Né? Esse tempo acabou. Mas ainda tem esse tempo também, que todo mundo fala de muitas mudanças, que você tem que mudar. A galera mais nova, que eu tenho uma filha de 28, é assim, a vida já é assim. Está fazendo uma coisa hoje, se mudar radicalmente. Sim. E eu tenho visto muita gente mudar assim. Eu tenho amigos, parceiros da revista, que são dentistas, e foi para a gastronomia. E estão super felizes na gastronomia. Isso era impensável antigamente. Você largar você fez uma faculdade de anos, experimentando numa cozinha, né? E hoje, assim, a pessoa está lá no TI e, de repente, vai fazer yoga e está feliz. Isso aí. Assim, coisas radicais que nem parece que não conversam, mas a pessoa se realiza numa outra coisa. E hoje a vida é essa. É buscar felicidade. É buscar, sabe, o tal do propósito que todo mundo fala, que também virou uma coisa assim, e eu tenho muito cuidado desses negócios de ficar repetindo coisas, porque tem que ser real. Eu gosto, vocês me conhecem, eu tenho que sentir a coisa. Mas é basicamente isso, o que essa sua alma está pedindo, né? Você estava feliz fazendo uma coisa, feliz não. Bem incompleta. Incompleta, e foi fazer outras coisas. Foi buscar uma outra especialização. Sim, exatamente. Então, assim, é isso. A vida hoje é essa. O momento que a gente vive hoje é de mudanças. Você tem que estar feliz, como você falou, mas é um feliz de verdade. E tirar um pouco, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito desapegadas por um certo lado. Eu acho que o apego, ele é importante em certo momento. A galera mais novinha, né? Tá mais desapegada. Eu vejo a minha filha de 28 bem tranquilona com a vida. Mora sozinha, tá bem, mas assim, ela para mudar, para ela é mais fácil. E para os amigos também.
Mas em algumas questões, né, o apego é legal, o apego à família, a tudo isso, mas na hora da gente virar aquela chave e mudar para a gente, como você falou, para o que faz sentido, para o que te realiza, o desapego ele é bom, porque se você mantém apegado ali na sua zona de conforto, né, aquela zona de conforto. Nossa, nada muda. Pois é. E Mas ela é gostosinha. Eu falei é gostosa, é quentinha. Você faz exatamente o que eu falei isso no outro episódio. não A gente pode. faz de olho fechado, sabe? Tem coisas na vida que a gente não precisa nem pensar mais. É sobre isso. Fecha o olho, sobre você faz. Vou dar Você um faz exemplo. dormindo. Eu vou dar um exemplo. Treinar. A academia é algo É gostosinho. Eu amo, gente. Eu amo. Tem que aprender a fazer. Então, problema, né? eu amo entre aspas, porque assim, todo mundo acha que quem vai para academia vai porque ama tudo. Talvez, em um certo momento, essa chave vire. Mas no início não era assim. Porque tudo no início é difícil, Guta. Sabe o que eu falo? É difícil. Deixa a roupinha separada, levanta Você e sempre vai. faz isso. O que eu falava com você? É igual remédio. Quem gosta de tomar remédio? Você gosta? Não. Quem gosta de tomar remédio? Ninguém. Mas não é necessário. Você pensa, não, eu vou tomar essa injeção. Não, você não pensa. Tem que tomar para melhorar, eu vou tomar e acabou. Exercício físico, mudança de vida é a mesma coisa. É você não pensar, é você executar o que precisa ser feito. Mais uma lição que eu saio hoje daqui com ela. É ter a disciplina. Por quê? Porque nem sempre. Hoje está chovendo, está um pouquinho frio. Se a gente ficar na nossa zona de conforto, a gente não sai. E isso lá na frente vai ser cobrado para a gente. A conta chega. Então, é ir. Esquecer que você tem vontade. É isso que eu faço para ir todos os dias. Tá frio, tá chovendo, a cama tá gostosinha, mas eu não estou pensando nisso. Eu simplesmente faço o que precisa ser feito. E é isso. Parabéns, vou aprender, porque você sabe que para essa disciplina aí Desafio. é um desafio, É um principalmente desafio. a física. E eu tô como eu te comentei, né? Tô com um problema agora da minha hérnia. Agora não Nossa. E aí eu ouço isso a vida inteira. Guta, tem que fazer atividade física, tem que fazer atividade. Outra coisa que eu tenho que sair da zona de conforto. Aqui nessa história, eu tô saindo da zona de conforto. Sim. Tô começando a gostar da ideia. É um grande Tô passo. achando, e eu tô amando, tô adorando. Eu amei. E aí, assim, agora essa atividade física que eu ainda não caiu a minha ficha. Tem 2 semanas que eu tô lá na ginástica, mas eu vou sim. Então, mas é aquela história, vai com raiva mesmo? Nem vou com raiva, mas eu vou sem vontade. E eu sou aquela pessoa Sem que... vontade, mas eu tem vou- que ir sem vontade. Para tudo na vida eu preciso estar assim, Motivação. uau, curtindo. Não consigo fazer as coisas se eu não tiver com o meu coração pulsando. Sim, Mas é aquilo que a gente tem falado. tem buscado. Tem coisas que tem que fazer, sair da zona de conforto é importantíssimo. Me fala um pouquinho lá de Portugal das coisas, assim, né? Ai, não posso dar spoiler. Essa luta deixa a gente na saia justa, né? Ai, mas tem planos. Não, tem Deixa planos. assim, faz um spoiler. Eu acho que isso ainda é uma conversa que não está muito estabelecida, mas é um sonho, você sabe disso. Eu sempre achei que eu não fosse. Que é outra coisa que eu Ficar acho no impressionante, Brasil. né? O seu estudo para a prova, que eu sei que não é fácil. Muita gente, eu tenho amigos médicos que é difícil pra caramba. difícil. E você focou, foi lá, fez e passou. Essa Parabéns, história, viu? Guta, Parabéns. desde 2019, né, essa questão da revalidação de diploma, eu resolvi fazer, eu não passei de primeira, tá? Foi difícil, é uma prova bem difícil. Por um tempo eu desisti, veio pandemia, né? A nossa cabeça mudou, virou, Nem me fala. né? Mas Nem me depois fala de pandemia, que eu fico piada. foram assim, Mudou tudo. Mudou tudo. E depois eu falei, não, eu preciso voltar. A minha família, meus amigos me estimulando, não, você precisa voltar, é um sonho seu. E olha isso, faltando 3 meses para a prova, eu estudei como se não existisse amanhã. Acordava de madrugada, 4 horas da manhã, e lá, o dia inteiro estudando, e Guta, é impressionante. Fui fazer a prova, fui sozinha, fui para Portugal, e eu falei, dessa vez eu passo. Fiz a minha oração, meu lado espiritual, e terminei a minha prova, Guta, chorando. Você acredita? Acredito. Terminei minha prova Porque é o chorando. coração falando.
Liguei Que pro meu, passou. liguei pro meu marido e falei, amor, eu passei. Aí. Ele falou, você passou? Mas já? Saiu o resultado? Aí eu, não, mas eu tenho certeza. Ai, que lindo, é muito lindo isso. É Eu muito tenho lindo. certeza. E eu toda arrepiada, chorando. E quando saiu o resultado, eu passei, só que não era só isso. Tinha a segunda fase, tinha a terceira fase, e eu lembro que a segunda fase, eu só pedia uma coisa, eu não quero cair na parte de cardiologia, que era o que eu tinha mais dificuldade. Sabe onde eu caí? Cardiologia. Cardiologia. Chamou. E- Não quero isso, aí parece que vem para aprovação, Vem né? pra aprovação. Você vai. E eu passei, É. e passei com uma excelente nota. Olha que maravilha. Eu passei, fiz a terceira fase, eu publiquei um trabalho científico e fiquei assim muito insegura porque eu achava que meu trabalho não estava bom e É porque você é daquelas, né? exigente. É. E olha que interessante, é por isso que eu falo a questão do lado espiritual também. Eu lembro que eu fiz lá, né, a minha conexão e quando eu terminei, que eu achava que eu não iria fazer, eu falei, eu preciso de uma resposta. E você não sabe, eu recebi uma ligação de algo que eu estava esperando há muito tempo, que foi a resposta. E eu falei, agora sim. Eu lembro que eu olhei para aquele espelho ali e eu falei, eu vou treinar como se o meu artigo fosse o melhor de todos. Sim. E você não sabe, os professores amaram a minha apresentação, me convidaram para o doutorado lá em Portugal. Nossa, que E maravilha. as portas só se abriram, já tive Que uma outra bom. proposta, Mais que agora... merecido, porque também tem a questão de que você investe, você faz o caminho todo certinho, você, E as coisas né, aconteceram. tem que acontecer. E eu poderia ter ficado lá atrás, talvez incompleta, como eu vejo que muitas pessoas, não só na área profissional, mas no relacionamento, Sim. em qualquer área da vida, ficam ali presas ao que as pessoas vão pensar, né? Ao que, o que vai acontecer, será que vai dar certo ou não vai, e vivem a vida infeliz. É. O O medo impede de E a tanta gente não coisa. sabe quanto tempo a gente está aqui, a gente tem que buscar esse sentido da vida. E é isso que me fez mudar, não me arrependo, hoje eu estou feliz e eu acho que é sobre isso. Estamos assim, conversando com uma mulher extremamente corajosa. Eu Mas quero ficar coladinha com você para mas sempre, você é tá? maravilhosa, você me Eu quero por inspira. perto para sempre. Ah, você me inspira. Eu acho que ninguém nasce com a coragem, ninguém nasce pronto, sabe, Guta? É sobre você olhar para dentro de si, ver o que falta e tentar cada dia fazer esse complemento, porque é difícil, sabe? Todos nós temos medos, temos ansiedades, anseios, e isso eu tenho, você tem. Eu Todo estava ser com humano. bloqueios, sérios bloqueios. Pois é. Como é que eu e vou olha me como você tá posicionar? Será bem. que eu vou falar mais? É que eu tenho umas maluquices, já te falei, né? Assim, eu vou ficar mais uma pessoa falando, o mundo está falando tanto, eu sou a pessoa do silêncio, eu gosto de silêncio. Sou uma pessoa silenciosa, mesmo, né? Muito silenciosa. E aí eu vejo muito barulho, muito ruído, todo mundo está falando, todo mundo está fazendo, acontecendo, é muito. E eu fico assim, eu vou ser mais, não que eu quero ser melhor ou pior, mas eu vou jogar alguma coisa assim, vai ser mais uma pessoa falando. Sempre Eu tem fiquei alguém nessa para loucura. ouvir. Pois o é, que mas eu falei assim, eu quero falar alguém as tem. coisas de verdade, sabe, de coração. Queria ampliar, amplificar as coisas que acontecem Olha que conversa divinamente gostosa. comigo, porque com a revista me dá esse presente, porque eu sempre me senti presenteada em todos os momentos desses longos 12 anos, foram presentes que me deu. Olha Não vou nem só. falar que eu me emociono, aí eu começo a orar, não vai dar certo. Mas assim, eu aprendi com todo mundo muita coisa. Todo mundo me trouxe muita coisa boa. E eu estava com bloqueio. Falei, vou fazer programa mais uma pessoa. E assim, você é a terceira pessoa que conversa. E é tão bonito, porque eu vou jogar isso para o mundo, entendeu? Eu entendi Sempre tem alguém isso. querendo ouvir. Vai estar aí. Aproveite quem quiser, porque É isso aí. sabe, são recados importantíssimos. Eu queria fazer isso, sabe? Amplificar o que eu já faço há muito tempo. Porque a gente precisa saber que pessoas que têm coragem, né, que a gente está falando, de mudar
com a vida toda certa, linda, maravilhosa. Isso é um negócio, assim, extraordinário. E outra É coisa, fora da outra, curva. exatamente, outra coisa, hoje realmente tem muita informação, informações legais, mas tem muita informação rasa. E o que você está buscando são histórias de vida, são isso. experiências. E isso a gente não consegue de uma hora para outra. Isso custa tempo. E trazer essa experiência para alguém que talvez esteja naquela incerteza, será que vale a pena mudar? Exatamente. Talvez que seja isso que eu esse gostaria canal de você está contribuir. levando, está contribuindo, você pode ter certeza que vai ter alguém que vai ouvir essa nossa conversa, outras conversas que vão ter, a que você já fez, e que isso vai servir para alguma coisa. E olha que coisa legal, você poder difundir essa informação, difundir os nossos medos, as nossas ansiedades e as nossas vitórias. É isso. É isso que eu penso. E as vitórias são lindas, maravilhosas, mas a gente tem que mostrar que não é um mundo cor-de-rosa, não. É luta. É luta. Vitória, soma. Quanto tempo você está estudando? Quanto tempo? Luta. Nossa. Eu saía daqui, era 3h30 da manhã, eu saía chorando. Porque a gente mora aqui, e para ir para o Rio, eu estudava no Rio, nesse detalhe. Eu pegava a serra, e nesse período de chuva, perigoso pra julho, era tudo branco. Então, assim, era uma insanidade pensar em ir, sabe? E eu fui, e no final, os meus amigos na faculdade me homenagearam como uma pessoa super determinada. Então, assim, mais que determinada, tem que isso ter foi muito legal. Aquelas placas que tem, né? De coisa, tinha que ter uma Não parede. é sobre isso, mas Ah, assim, não, é sobre de isso, saber sim. que, Reconhecimento, que reconhecimento é muito bom. E de saber também que, assim, com tudo o que eu fiz, que foi difícil, eu lembro que eu engravidei na faculdade, ainda teve essa questão, aí eu comecei a não ir todos os dias, eu ia, ficava na casa do meu pai, voltava, sabe, mas Olha apoio isso. da minha mãe, apoio do meu marido, dos meus Que bom, né? É mais uma benção, né? Família apoiando é uma benção. E eu, graças a Deus, né, consegui e estou aqui. Mas que foi fácil, não foi. Eu já até voltei. Eu lembro que uma vez eu saí, estava tudo branco e chovendo, e eu fui chorando com medo. E eu passei do primeiro pedágio, nossas vulnerabilidades. Não foi só mar de rosas. Eu passei do primeiro pedágio e eu chorando, eu falei, hoje eu não consigo. E eu fiz o retorno e voltei para casa. Olha, mas é intuição. Intuição abençoada, porque você não sabe o que pode estar lá na frente. Isso aí é anjo da guarda, forte, maravilhoso do seu lado. Isso é total. Eu acredito totalmente nisso. E é o que a gente está falando de agradecimento também. Obrigado, anjo da guarda. Volto para casa, fico quietinha lá. E eu acredito muito. Não é todo mundo que tem essa conexão, não. Tem uma história que depois, né, que eu engravidei e tal, eu comecei a ficar na casa do meu pai e eu voltava no outro dia. E da casa do meu pai, eu estudava na Lapa naquele período, era ali pertinho. O que aconteceu? Esse dia eu estava sem carro, não lembro porquê, eu fui de ônibus. Então, estava de ônibus. Quando eu desci do ônibus, eu acostumada a andar pela Lapa, nunca tinha feito isso em todo esse tempo que eu estudei, mas nesse dia eu ouvi uma voz, tira o cordão de ouro. Ô Guta, foi impressionante. Eu tirei o cordão, coloquei dentro do bolso, mais à frente veio um rapaz na minha frente e falou, sua, nem um cordãozinho de ouro para eu roubar. Você acredita nisso? Acredito. E foi uma coisa... É o anjo da guarda mesmo, fala no seu... forte. E você ouve. O mais importante é isso. Eu acho que ele até fala com todo mundo, mas não é todo mundo que ouve, não. Conexão. Conexão com a família, conexão com o nosso interior, com a nossa vida espiritual, com os nossos amigos, com o social, né? Com o nosso lazer, com o nosso profissional. É sobre isso que a gente está falando. Então, você estar ligado, conectado consigo e saber que a nossa vida são as escolhas e todo esse conjunto que precisa caminhar para que a roda gire. Ai, Fabiana, quero te agradecer muito, tá? Mais um papo maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Muito obrigada. Eu estou muito feliz pela sua conquista, por você ter saído dos bastidores, porque você é uma mulher maravilhosa, que todo mundo quer ouvir, tá? Você tem muito a ouvir, você é muito chique, linda, poderosa, maravilhosa. Então, eu vou acreditar. Você é, tá?
Então acredite, porque muitas pessoas precisam ouvir esse lindo trabalho que você está fazendo. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por você querer me ouvir e eu fico muito feliz. Tá? Eu que Estou muito agradeço. feliz por você também. Que bom que eu acerto nas minhas escolhas, né? Obrigada. Linda.